Olá pessoal, meu nome é Lívia Amorim, eu sou advogada trabalhista e hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês quais foram as alterações nos contratos de trabalho permitidas pelo governo por meio da medida provisória 927, que entrou em vigor nesta última segunda-feira. A medida provisória, ela traz a possibilidade de algumas alterações nos contratos de trabalho vigentes, visando assim dar um fôlego para as empresas nesse momento de crise econômica, bem como a proteção dos postos de trabalho que se encontram ativos no mercado atualmente. Então vamos lá esclarecer quais foram as alterações trazidas por essa medida provisória. A medida provisória, ela fala na possibilidade de teletrabalho. E o que é o teletrabalho? É a realização das atividades do funcionário fora do ambiente da empresa. Assim, por meio de acordo individual, empregado e empregador irão convencionar qual a melhor forma que esse empregado, neste momento de calamidade pública, realize suas atividades fora do ambiente da empresa, ou seja, no famoso home office, ou seja, trabalhar em casa neste momento de calamidade pública. Assim, por meio do acordo individual, a empresa e o empregado irão combinar se a empresa tem a possibilidade de fornecer os equipamentos necessários para que esse empregado realize suas atividades remotamente de casa, ou se o empregado já tem os dispositivos necessários para realizar suas atividades remotamente. Um ponto importante a esclarecer é que, caso esse funcionário passe a utilizar aplicativos de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, para realizar suas atividades, durante este período de calamidade pública, esse tempo em que o funcionário está utilizando o aplicativo não será contado como tempo à disposição da empresa e assim não há que se falar sobre pagamento de horas extras. Outro ponto trazido pela medida provisória é a possibilidade de férias individuais para aquele funcionário que ainda não completou um ano de contrato de trabalho. Assim, se você está trabalhando numa empresa há menos de um ano, a medida provisória autoriza que o empregador antecipe as suas férias, exatamente. E essas férias sendo antecipadas, não existe obrigatoriedade de pagamento dela neste primeiro momento, e sim até o quinto dia útil do próximo mês após a concessão das férias. Se tratando de férias coletivas, a medida provisória autoriza que as empresas deem férias coletivas à sua classe de trabalhadores sem a necessidade de comunicação prévia ao Ministério da Economia ou ao sindicato que representa aquela categoria. A única exigência feita na medida provisória é que essa comunicação ela aconteça com 48 horas de antecedência para os trabalhadores daquela classe ou por meio escrito. Assim, as empresas podem conceder férias coletivas, não havendo obrigatoriedade de pagamento dessas férias neste momento. A medida provisória também autoriza a antecipação de feriados. E como isto funciona? Dentro do calendário anual de feriados, excluindo aqueles feriados que não sejam religiosos, é possível que o trabalhador seja liberado neste primeiro momento dos supostos feriados que ele iria trabalhar e, no decorrer do ano, a economia retomando, nos dias de feriado, o trabalhador irá trabalhar normalmente, sem a necessidade do pagamento adicional do feriado. No que se refere aos recolhimentos de FGTS, a medida provisória 927 autoriza aos empresários a não realização dos recolhimentos da cota de FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020, onde só após a cessação, o fim desse período de calamidade pública, tais cotas deverão ser regularizadas sem a implicação de juros ou multas. Essa é uma forma que o governo encontra de tentar minimizar os prejuízos em que os empresários sofrem nesse momento em virtude da pandemia do Covid-19. Um dos grandes medos da classe trabalhadora era a possibilidade da redução dos salários ou até mesmo a suspensão dos contratos de trabalho e, assim, consequentemente, a suspensão dos pagamentos de salário. A medida provisória, assim que entrou em vigor, teve o artigo 18, que era o artigo que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses ou até mesmo a redução dos salários. No entanto, o artigo 18 foi imediatamente revogado pelo presidente, uma vez que é
considerado inconstitucional a possibilidade de redução e, pior ainda, a possibilidade de não pagamento de salário para os funcionários. Assim, trabalhadores, fiquem tranquilos que até agora a medida provisória que está em vigor não autoriza a redução do seu salário, bem como a suspensão do seu pagamento.